A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, glórias a Deus. Seja muito bem-vindo para você que está entrando aí, seja muito bem-vindo. Nós glorificamos o nome do Senhor Jesus neste dia. Que Jesus abençoe a sua vida, que o Senhor Jesus abençoe a sua casa. Ei, você que entrou aí, Deus tem uma palavra para o teu coração. Deus, Ele ouviu as tuas orações. Deus, Ele me trouxe aqui com uma palavra para o seu coração, porque tem pessoas aí desanimados, tem pessoas aí pensando em desistir, mas o Espírito Santo me trouxe aqui com uma palavra e o Espírito Santo lhe diz hoje: não desista. Não desista, porque eu estou contigo. Não desista, porque eu sou teu refúgio. Aleluias, glórias a Deus. Eu exalto o nome do Senhor Jesus neste dia, glorifico o santo nome do Senhor Jesus, que não tem nos abandonado, que tem nos dado livramento em todas as situações. Aleluia. Ei, meu irmão, minha irmã, não desista. Ainda que as pessoas digam o contrário de você, ainda que as pessoas pensam mal de você, prefira agradar a Deus, porque foi para isso que Ele te chamou. O Senhor, Ele te chamou para que você agrade a Ele. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, no mundo de hoje que nós vivemos, no mundo moderno que nós vivemos, onde a sociedade, eles nos bombardeiam todos os dias com publicidades. Publicidades, a tentação está aí. A tentação está em todo lado. E a palavra de Deus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vigiai e orai porque o vosso adversário, o diabo, ele está em vosso derredor. Ele está à procura de quem tragar. Quando a Bíblia diz, meus irmãos, que nós devemos vigiar e orar, porque nós temos um adversário. E a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra sangue, não é contra os seres humanos, mas é contra os principados, é contra os demônios. É contra os demônios que querem destruir a nossa vida, é contra os demônios que querem destruir a tua vida. E Deus, Ele te diz neste dia, manda eu te dizer neste dia, o Espírito Santo manda eu te dizer neste dia: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque a tentação está aí, meus irmãos. A tentação, ele bate todos os dias na nossa porta. É uma oferta, é algo que o inimigo coloca diante dos teus olhos para te desviar da presença de Deus, para que você aceite as oferendas das trevas e deixar os caminhos do Senhor. Amém, meus irmãos? E Deus, Ele tem visto as tuas lutas. Deus, Ele tem visto a perseguição. Deus, Ele tem visto o levante. Deus tem visto a tentação. Mas Deus, Ele diz: suporta essa tentação. Suporta essa tentação, porque no fim, Ele enviará um anjo para te servir. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, no Salmo 37, a Bíblia nos diz, meus irmãos, que a prosperidade dos pecadores um dia se acaba, que somente os justos que vão ser felizes. A prosperidade dos pecadores é só por um momento, meus irmãos. Então não te indignes quando tu vires alguém a prosperar e não está no caminho do Senhor. Prefira agradar a Deus, prefira guardar os seus mandamentos, porque o Senhor Jesus, Ele disse: vocês são meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês são verdadeiramente os meus discípulos. Então, meus irmãos, tem muitos cristãos por aí dizendo ser cristão, mas não guardam os mandamentos do Senhor Jesus, mas não amam o Senhor Jesus. Porque aquele que é
discípulo de Jesus, ele guarda também os seus mandamentos. Jesus disse: se vocês me amam, vocês guardam também os meus mandamentos. Então, Jesus, ele foi claro quando ele disse nas Escrituras: se vocês me amam, vocês guardam também os meus mandamentos. E são poucos hoje, meus irmãos, que guardam os mandamentos do Senhor Jesus. O que eu quero dizer aos irmãos, são poucas pessoas, são poucos cristãos hoje, no mundo que nós vivemos, cheio de pecado, cheio de maldade. São poucos onde o materialismo já tomou a conta do coração de muitas pessoas. A palavra de Deus tem sido esquecido no coração de muitas pessoas. São poucas pessoas hoje que temem a Deus. São poucas pessoas hoje que guardam os mandamentos do Senhor Jesus. São poucas pessoas que amam o Senhor Jesus. Meus irmãos, tem muitos cristãos que dizem: eu sou cristão, eu vou na igreja, sou cristão, eu vou na igreja, mas não ama o Senhor Jesus, mas não guarda o mandamento do Senhor Jesus. É caluniador, é perseguidor. E gosta de armar a inimizade. Meus irmãos, o verdadeiro cristão é aquele que guarda os mandamentos do Senhor Jesus. É aquele que ama o Senhor Jesus. A Bíblia nos diz no Salmo 37, meus irmãos: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Assim te diz o Senhor. Deus, ele manda-te dizer neste dia: não te indignes por causa dos malfeitores, por causa daqueles que dizem ser cristão e não são cristãos. Não tenhas invejas daqueles que praticam a iniquidade, porque o verdadeiro cristão é aquele que ama a palavra de Deus, é aquele que ama o seu irmão, é aquele que ama o seu próximo e respeita o seu próximo e guarda os mandamentos do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, nós vivemos um tempo onde há muitos enganos. Nós vivemos os últimos dias, os últimos tempos, onde a Bíblia diz que nos últimos dias haverá muitos enganos, haverá muitas mentiras, espíritos enganadores que vêm até nós com cara de santinho, fingindo ser cristão, fingindo ser santo, mas não guardam a palavra de Deus. E a Bíblia diz que nos últimos dias muitos seriam amigos dos deleites, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Que muitos seriam blasfemadores, caluniadores, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Tem muitos que têm a aparência de piedade por aí, mas negam a eficácia dela. Mas o Senhor Jesus manda te dizer para você que entrou aí, para que você não se desanime, ainda que eles tenham se levantado contra você, ainda que o inimigo tenha usado pessoas falsas para se levantar contra você, para dizer não, que você não é cristão, para dizer não, que você é mentiroso, e você sabe que você não é um mentiroso, e você sabe quem você é em Cristo, e porque o inferno é assim. O inferno, quando a gente está na presença de Deus, quando a gente guarda os mandamentos do Senhor Jesus, ele sempre levanta alguém para nos caluniar, para nos acusar, para dizer que é você que está errado, que é eles que estão certo, que você é louca, mas deixa que você é louco, que você está doido, mas Deus, ele manda dizer para você: deixa eles pensarem que você é doido, deixa eles dizerem que você é doido, porque você sabe quem você é em Cristo. Amém? O Senhor manda-te dizer: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele, não te indignes por causa daqueles que prosperam no seu caminho, por causa do homem que executa intentos astutos. Deixa a ira, abandona o furor, não te indignes para fazer o mal. Meus irmãos, quantas pessoas que eu tenho visto que dizem ser cristão
mas ainda guardam no seu coração a ira, guardam no seu coração a inimizade. E Deus, ele diz, para abandonar que tudo isso é as obras da carne. Então, meus irmãos, nós vivemos um tempo muito difícil na face da terra, onde nós temos de estar na presença de Deus, buscar a presença de Deus, orar, porque vivemos num mundo cheio de engano, num mundo cheio de pessoas que dizem ser cristão e não são cristãos, não guardam a palavra de Deus. São poucos hoje, são poucos que ainda guardam os mandamentos do Senhor Jesus. Felizmente, são poucos ainda aqueles que guardam os mandamentos do Senhor Jesus. Em Mateus, meus irmãos, no capítulo 5, do versículo 17, Jesus, ele disse assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim rogar, mas cumprir. O Senhor Jesus disse: não cuideis que eu vim destruir a lei dos profetas, mas eu vim para cumprir. Jesus, ele veio para cumprir a lei. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um til omitirá a lei sem que tudo se cumpra, seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, assim ensinar os homens, será chamado menor no reino de Deus. Aqueles que, porém, que cumprir e ensinar, chamado grande no reino de Deus. Meu Deus, meus irmãos, quantas pessoas têm violado a lei do Senhor e ainda dizem ser cristão, e ainda dizem, não, o verdadeiro cristão, meus irmãos, é aquele que guarda os mandamentos do Senhor Jesus. Porque muitos, meus irmãos, muitos não conhecem o Senhor Jesus. Muitos dizem, até vão na igreja. Deus me disse que tem pessoas que vão na igreja, mas não conhecem o Espírito Santo. Não conhecem o Senhor Jesus. Não têm a intimidade com o Espírito Santo. Não têm intimidade com o Senhor Jesus. E estão sendo enganados pelo espírito enganador. Então, nós estamos num tempo onde a gente tem de vigiar. Vigiar com os nossos amigos, vigiar com quem a gente anda, vigiar com as pessoas que estão ao nosso redor, porque o inferno, o inimigo, ele tem colocado pessoas falsas nos nossos caminhos. Ele tem colocado as pessoas falsas no nosso caminho para nos enganar, para nos desanimar, para dizer não que somos nós que estamos errados, não que somos nós que estamos errados, que Deus não gosta de nós, que ninguém gosta de nós. Mas a mentira do inferno, assim te diz o Senhor, mentira do inferno, porque nós já temos um que gosta de nós, já temos um que nos amou primeiro. Porque se o diabo tem utilizado bocas de pessoas para te desanimar, para dizer que você não vale nada, para dizer que você é só mais um, para dizer que você não é filho de Deus coisa nenhuma, que você não é cristão, que você é um louco. Deus manda eu te dizer, é mentira do inferno. É mentira do inferno porque eu sei quem você é. Você foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus. Não dê ibope para Satanás, assim diz o Senhor. Não dê ibope para Satanás, porque é isso que o inferno ele quer. O inferno ele quer tirar a tua paciência, o inferno ele quer tirar a tua alegria, o inferno ele quer tirar a tua paz. Então não deixe que o diabo tire a tua paz, porque o diabo ele envia, quando ele não vem pessoalmente, ele envia os seus secretários para vir te atormentar, para vir tirar a tua paz. É isso que o diabo quer, ele quer tirar a tua paz. Mas Deus, ele te diz, não deixe que o diabo tire a tua paz, porque você sabe quem você é. Você sabe de onde Deus te tirou. E Deus, ele diz na sua palavra, que ele tanto amou o mundo, que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna, meus irmãos. Deus, para você que está aí desanimado, que você pensa que o inimigo tem falado no teu ouvido espiritual, que você não vale nada, que é melhor você abandonar tudo, chutar o balde, que Deus abandonou você. Deus disse, é mentira do inferno, porque eu tanto amei o mundo, que eu dei o meu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Quem crê não está condenado, mas quem não crê já está condenado, assim diz o Senhor. Aqueles que não creram
já estão condenados. Meus irmãos, o diabo, ele sabe que o tempo está próximo. Ele sabe que para ele não tem mais volta. Ele sabe que o juízo de Deus virá em breve sobre ele e os demônios. Ele sabe que a destruição dele está próximo. É por isso que eles têm lutado, para ver se eles nos tiram da presença de Deus, para ver se a gente desanima. É por isso que eles têm lutado, para ver se a gente chuta o balde. Mas Deus, ele diz, não te desanima, porque eu não te dei espírito de covardia. Assim te diz o Senhor. Recebe aí, em nome do Senhor Jesus. Deus não te deu o espírito de covardia. O espírito que Deus ele te deu é o espírito de poder e força. E Deus diz na sua palavra em Tiago, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá longe de vós. Então, se tem alguém na tua família sendo usado pelo diabo para te afrontar, que toda afronta do diabo cai por terra em nome do Senhor Jesus. Se ele tem usado alguém no teu trabalho para te afrontar, para te diminuir, para você pensar que você não é filho de Deus, que você não é ninguém, saiba que você é muito amado pelo Senhor Jesus. Saiba que quem te amou primeiro é o Senhor Jesus. Ainda que o mundo não te ama, ainda que o mundo não te valoriza, saiba que, mas para Deus você tem valor. Para você, você é a menina dos olhos do Senhor. Amém? Porque em verdade vos digo que até que o céu passem, nem um jota, nem um til omitirá a lei sem que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele que, porém, cumprir e ensinar, será chamado grande no reino de Deus. Meus irmãos, Jesus ele está dizendo, aquele que ensinar e cumprir esses mandamentos, ele será chamado grande no reino de Deus. Então só são aqueles que cumprirem e guardam, só são aqueles que guardem os mandamentos e ensinarem é que são chamados grandes no reino de Deus. Então não que eles não se deixem enganar, porque vos digo que se a vossa justiça não se exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, meus irmãos, tem muitos falsos cristãos, porque um verdadeiro cristão, ele conhece a palavra de Deus. Tem muitos por aí que não andam na humildade, que conhecem a palavra de Deus, mas negam a eficácia dela. Eles negam a eficácia dela, eles negam o Senhor Jesus, e eu já ouvi da boca de pessoas que dizem ser cristão, eles negam o Senhor Jesus. Quando você toca no Senhor Jesus, quando você fala do Senhor Jesus, eles negam o Senhor Jesus. Eles negam a eficácia dela. Então Deus disse que nós devemos pôr à prova todos os espíritos, porque muitos espíritos enganadores têm entrado na igreja, têm enganado as pessoas. Ouviste que foi dito nos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será seu réu do juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se incolorizar contra o seu irmão, será réu do juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca, será réu do sidério. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembras de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta e vai reconciliar primeiro com o teu irmão. Meus irmãos, hoje em dia tem muitas pessoas que não gostam de reconciliar. E o Senhor Jesus disse, se você lembrar antes de você levar a sua oferta diante do Senhor, se você se lembrar que você tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa aí a tua oferta e vai reconciliar com o teu irmão. Assim diz o Senhor. Então muitos hoje não estão guardando os mandamentos, não estão dando ouvido ao Espírito Santo. O Espírito Santo diz, se hoje ouvirdes a minha voz, eis que estou à porta e bato. Se hoje ouvirdes a minha voz, eu entrarei na tua casa e cearei contigo. Então hoje são poucos que ouvem a voz de Deus. São poucos que dão ouvidos à voz de Deus.
E muitos não querem se reconciliar com os irmãos. Sabe que eles têm alguma coisa contra o irmão, mas eles não são capazes de chamar o irmão de lado para se reconciliar com o irmão. E Deus está vendo tudo. E Deus sabe, guardam mágoa, ódio no coração e não querem se reconciliar. E eles se encolerizam contra o irmão. Jesus disse: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu do juízo. Muitos têm-se encolorizado sem motivo contra os seus irmãos, se levantam contra os seus irmãos, caluniam os seus irmãos, e com violência e com palavras torpes, palavras de baixo calão, e Deus, ele diz na sua palavra que nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, a não ser que seja para edificação. E tem muitas pessoas que não estão guardando a palavra de Deus, meus irmãos. Então nós vivemos um tempo onde nós temos de fazer a diferença entre aquele que guarda a palavra e entre aquele que não guarda a palavra, porque o que nós estamos a viver os últimos dias, como fala na 2 Timóteo, que haverá mentiras e enganos. Oh, meus irmãos, a coisa é séria. Jesus, ele disse: concilia-te depressa-te com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não acontecerá que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te insera na prisão. Meus irmãos, Jesus disse: em verdade vos digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagarás o último til. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Meus irmãos, nós vivemos um tempo onde as pessoas não estão guardando os mandamentos do Senhor. Só querem ser cristão porque querem. E Deus me disse: filha, tem muitos que estão brincando com a minha obra, tem muitos que estão brincando de ser cristão, e a minha vinda está muito próximo, e eu vou apanhar muitos de surpresa, muitos vão ser deixados para trás do Senhor Jesus. Meus irmãos, a vinda do Senhor Jesus está muito próximo, meus irmãos, e se a gente não edificar a nossa vida, edificar a nossa casa, se a gente não consertar a nossa casa diante de Deus, se a gente não andar na santidade, de modo nenhum a gente não vai entrar no reino de Deus, meus irmãos. Essa é a verdade que Deus me trouxe aqui para eu trazer para os irmãos aqui. Porque a coisa é séria, meus irmãos. Vai chegar um tempo onde a porta da graça vai se fechar, onde muitos vão ser deixados para trás, e depois vai ser tarde demais, meus irmãos, onde o Espírito Santo vai ser tirado da terra. Vai chegar uns tempos, eu não estou dizendo que é hoje, não estou dizendo que é amanhã, mas eu estou dizendo, meus irmãos, que a gente tem de levar a palavra de Deus a sério, a gente tem de levar o Evangelho a sério, a gente não pode brincar de ser cristão, porque Deus, ele não brinca com a sua palavra. A palavra de Deus, ele diz que ele é amor, mas também ele é justiça, e Deus me diz que tem muitos que estão brincando com a sua palavra, que é tempo de se consertar, que é tempo de abandonar a inimizade, a fofoca, que é tempo de abandonar o pecado, que é tempo de abandonar as coisas do mundo. Porque a Bíblia diz que quem é amigo do mundo é inimizado contra Deus. Quantas pessoas dizem que ser cristão, meus irmãos? Dizem ser cristão, mas ainda continuam nas coisas do mundo. Estão em cima do muro. Continuam nas coisas do mundo. E um pé no mundo, um pé na igreja. E o Espírito Santo tem falado que tem muitos que estão aí debaixo das maldições, estão debaixo de maldições porque estão em cima do muro e ainda não tomaram a decisão. Deus, ele ama aquele que lhe serve a 100% do coração. Jesus, ele disse na sua palavra: ouviste que foi dito olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer que bater na tua face direita, oferece-lhe também a outra. E a qualquer que plateia contigo e tirar-lhe o vestimenta, larga-lhe também a capa. E qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser lhe emprestar. Ouviste que foi dito: amará o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos,
bendizei o que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Meus irmãos, Jesus ele deixou o mandamento: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai o vosso inimigo, os vossos inimigos e bendizei aos que vos maldizem. E amar os inimigos, meus irmãos, aquele que nos faz mal, aquele que nos maldizem, não é fácil, meus irmãos. Não é fácil amar aquilo que nos maldizem, aquilo que nos calunia. Mas é este o mandamento do Senhor, que nós temos de orar por aqueles que nos perseguem. Se tem alguém te perseguindo, se tem alguém te maldizendo, o Senhor disse: ora por ele. Ora por ele. Ora para que ele seja transformado. Ora para que Deus visite a vida dele. Ora para que ele se arrependa dos seus pecados, para que ele volte para os caminhos do Senhor. Mas o que nós não podemos fazer é a mesma coisa do que eles. Nós não podemos dar o mal pelo mal. Para que nós possamos, para que as pessoas possam ver que a gente é filho de Deus, meus irmãos. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, meus irmãos. Esta é a palavra que Deus traz no nosso coração neste dia, meus irmãos. Oh, glórias ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Nós glorificamos o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz no livro em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 12: revesti-vos, amados, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas e de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, assim diz o Senhor, suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei-os também. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo perfeito, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo domine o vosso coração e sede agradecidos. Oh, meus irmãos, o Senhor disse que nós temos de revestir como eleitos de Deus e santos amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade. Nós devemos revestir de amados, de filhos de Deus, de benignidade, de misericórdia, de mansidão, de longanimidade, que ainda que alguém se levante contra nós, ainda que alguém nos maldizem, a gente sabe quem nós somos. Porque o que o inferno quer é tirar a nossa face, é que a gente fica atribulado. Meus irmãos, ainda existem aquelas pessoas que são atribuladas. São pessoas atribuladas por causa de uma inveja, se levantam contra nós. Por causa de uma inveja, dão lugar ao diabo. E a palavra de Deus diz: não dês lugar ao diabo. Querem tirar a nossa paz. Querem ver se a gente quer nos abalar. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor nunca serão abalados. Então, ainda que o inferno se levante contra você, se revista da mansidão, se revista da santidade, se revista da humildade, porque são poucos hoje, meus irmãos, que tenham humildade no seu coração. Porque Jesus, nós temos de ser humildes. Jesus disse: se não fizerdes pequeninos como uma criança, de modo nenhum entrarão no reino de Deus. Então nós temos de ter um coração humilde como de uma criança, porque uma criança ele não tem maldade, meus irmãos. Quantas pessoas dizem ser crentes, mas não têm humildade no seu coração? Só estão lá servindo a Deus por uma bênção material, por serem vistos. E Deus, ele diz na sua palavra que nós temos de revestir da humildade, que nós temos de ser santos, amados, que nós temos de andar na misericórdia, na mansidão, perdoando uns aos outros. E tem aqueles que não querem perdoar o irmão, porque Jesus disse: se vocês também não perdoardes, eu também não vos perdoo, Deus também não vos perdoará os vossos pecados. E a Bíblia diz
segui a paz com todos e sem a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É esta palavra que Deus me trouxe no meu coração, que nós devemos, mesmo diante das lutas, mesmo diante das situações, das perseguições, mesmo que ainda alguém se levante contra você, e Deus disse, prefira ser fiel. Prefira ser fiel, porque tem uma coroa guardada para ti. Prefira ser fiel, prefira agradar a Deus. Amém? Recebe essa palavra. Para você que está entrando aí, seja bem-vindo, seja abençoado, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu peço que vocês compartilhem essa palavra, tá bom? Com alguém que você acha que precisa ouvir a palavra de Deus. Deixa ser um instrumento na mão de Deus. Amém? Que a paz do Senhor Jesus abençoe a sua vida. Eu me despeço na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Fica na paz.